Bom dia, doutor. Bom dia. Doutor, meu marido coisou com minha avó, enganado no escuro, pensando que era eu. E agora ela tá grávida, o que eu faço? Ah, marido retarado, ré do diacho, tu é doido. Minha filha, ele tira a tesão da tua avó, que enganou, negócio de enganado, tu é doido. Ah, vozinha retarada, ela se aproveitou, viu, mano? Tu é doido. Vou esconder minha avó, mano, agora. Agora